Salve, salve, sejam bem-vindos ao Resumão Antagonista. Depois que a Universidade de Brasília anunciou na semana passada a criação do curso Golpe de 2016 e o futuro da democracia no Brasil, várias universidades também anunciaram oferta de disciplina de mesmo teor, como Unicamp, Estadual da Paraíba e as federais da Bahia e do Amazonas, ou com pequena variação como a Federal do Rio Grande do Sul, que lançou o Golpe de 2016 e a nova onda conservadora no Brasil. Todas, claro, oferecem a narrativa petista sobre o impeachment de Dilma Rousseff, como se fosse a mera constatação de um fato histórico. A ação orquestrada do petismo universitário é uma resposta ao ministro da Educação Mendonça Filho, que havia decidido acionar a AGU, CGU, TCU e MPF para apurar se há algum ato de improbidade administrativa e ou prejuízo ao erário no caso da UNB. O ministro alegou que não é uma questão de opinião, toda disciplina precisa ter base científica, mesmo na área de ciências sociais. Ele também rebateu no Twitter críticas de Dilma Rousseff à ação do MEC, afirmando que recorrer a órgãos de controle para apuração do uso de recursos públicos é constitucional, que o PT tem direito de defender suas teses, mas não pode usar esses recursos e a estrutura universitária para propagar mentiras, manipular fatos e formar militância, que as universidades públicas pertencem ao povo e não podem ficar reféns de partidos políticos, que Dilma expressa o mais puro patrimonialismo, defesa da apropriação da universidade pública para atender ao PT, e que as acusações de censura são típico esperneio petista. De quebra, Mendonça Filho fez uma pergunta. Em nome da autonomia universitária, ela, Dilma, defenderia a criação de uma disciplina intitulada O PT, o Petrolão e o Colapso Econômico do Brasil? Claro que não. Que dirá se a reitora da universidade tivesse chegado ao cargo com apoio de adversários, como a reitora da UNB, Márcia Abraão, chegou com apoio da militância petista, conclamada a votar nela em e-mail do grupo PT Plano Piloto. A propagação do curso em outras universidades apenas confirma que essas instituições de ensino estão igualmente infiltradas de militância petista, disfarçada de diretoria e corpo docente. São as escolas com partido de um partido com escolas. Miguel Najib, fundador do movimento Escola Sem Partido, havia me dito o seguinte em entrevista aqui no estúdio de O Antagonista. Quer dizer, meu Deus, isso obviamente está sendo feito em nome da autonomia universitária e da liberdade de cátedra, né? Mas é óbvio que isso é um mero biombo para esconder a promoção de interesses político-partidários por meio de uma instituição pública de ensino. Então é inaceitável, isso é um absurdo. Só falta lançarem também o curso O Golpe contra Jacques Wagner. A Polícia Federal indiciou na segunda-feira o ex-governador petista da Bahia por suspeita de receber 82 milhões de reais em propina do consórcio responsável pelas obras da Arena Fonte Nova, estádio de futebol em Salvador. Segundo a PF, a obra, comandada pela Odebrecht e pela OAS, foi superfaturada em mais de 450 milhões de reais em valores atuais. Um dos 7 mandados de busca e apreensão cumpridos na capital baiana foi no prédio onde mora Jacques Wagner, o Victory Tower, no bairro Nobre, Corredor da Vitória. Além da Casa Branca na entrada e um saguão de luxo, o prédio tem ainda um pier que leva ao mar. Deve ter sido grande o esforço para pagar pelo apartamento no emblemático 13º andar com o salário de governador ou de secretário do governo de seu sucessor Rui Costa na Bahia, cargo no qual Jacques Wagner garantiu o foro privilegiado. A propina de 82 milhões de reais equivale a 100 vezes o patrimônio declarado por ele à Justiça Eleitoral em 2010, último ano em que disputou uma eleição. Os policiais ainda apreenderam celulares, documentos e 15 relógios de luxo, que em coletiva sobre a operação, Wagner disse serem absolutamente simples, mas não adiantou. Tem um reloginho aqui, ó. Muito mais do que eu. Relógio aqui, ó. É Aqui, sempre ó. assim, árvore que dá fruto, como a minha árvore política. Os invejosos e covardes jogam pedra. Aqui, ó. Na hora certa, eu vou desmontar. Eu vou desmontar, deve ser na sua casa. A gente aprende que tem casa. Na hora certa, nós vamos... Quem também está de olho no reloginho é Lula. O condenado disse à Folha que está se preparando para passar uma temporada na cadeia. Tô me preparando, levanto todos os dias às 5 horas da manhã, faço 2h30 de ginástica, tomo whey todo dia para ficar bem forte e vou levando a vida assim. Eu não tenho essa perspectiva nem de me matar nem de fugir do Brasil. E vou ficar aqui, aqui eu nasci, aqui é o meu lugar. Eu não tenho medo de nada, só de trair o povo desse país. É por isso que eu estou aqui fazendo a minha guerra.
Como se já não tivesse traído o povo desse país com seus comparsas da OAS e da Odebrecht, por exemplo. Marcelo Odebrecht não me deixa mentir. Em e-mail de 21 de junho de 2011, 4 anos antes de ser preso, o empresário comentou que só Antônio Palocci, codinome italiano, e o próprio Lula, o amigo de seu pai Emílio Odebrecht, sabiam da existência da conta italiana de propinas da empreiteira. Referindo-se também a BG, provavelmente o executivo Bernardo Gradin, escreveu Marcelo orientando o destinatário. Quando mencionar ao amigo de BG que o acerto do evento foi com o italiano, amigo de meu pai, e não com PT, importante não mencionar nada sobre minha conta corrente com o italiano, pois só ele e amigo de meu pai sabem. Em outra mensagem, de 22 de agosto de 2012, Marcelo, que entregou 64 e-mails à Lava Jato, ainda trata do repasse de 15 milhões de reais para cobrir pedidos de Lula. O melhor delator da Lava Jato até agora não quis arriscar ter seu acordo rescindido por omissão de fatos criminosos, como a PGR fez nesta semana com o de Wesley Batista e Francisco de Assis, da JIF. De modo que, aparentemente, entregou tudinho, incluindo mensagens sobre o apoio financeiro ao filme Lula, o Filho do Brasil, a mesada para o irmão de Lula, Frei Chico, mesmo após o término do governo Lula, e a contrapartida pelas obras da Odebrecht na Líbia, do então ditador Muammar Gaddafi. É por essas e outras que eu digo, os e-mails de Marcelo Odebrecht deveriam ser emoldurados e pendurados no Museu do Lula, como peças traduzidas em várias línguas de uma exposição intitulada Cadê as Provas? O Brasil precisa valorizar a história da corrupção nacional, só assim faremos frente aos museus europeus. O que também já merece uma exposição é a série de bate-bocas entre os ministros do STF Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso. Dessa vez, o tema foi o inquérito relatado por Barroso, que apura se Michel Temer beneficiou a empresa Rodrimar com a edição de um decreto em maio de 2017 que prorroga contratos de concessão no Porto de Santos. Foi sobre esse inquérito que se manifestou o então diretor da PF, Fernando Segovia, indicando que deveria ser arquivado, o que fez Barroso intimá-lo a explicar suas declarações. Gilmar então alfinetou o colega de corte. O Barroso, que não sabe o que é alvará de soltura, fala pelos cotovelos, antecipa julgamento, fala da malinha, da rodinha, precisaria suspender a própria língua. Malinha é referência à mala de R$500 mil da JBS recebida pelo ex-assessor da presidência, Rodrigo Rocha Loures, intermediário de Temer, com Joesley Batista. Barroso rebateu em nota, afirmando que jamais antecipou julgamento, e alfinetou Gilmar. Acho que o direito deve ser igual para ricos e para pobres, e não é feito para proteger amigos e perseguir inimigos. Não frequento palácios, não troco mensagens amistosas com réus e não vivo para ofender as pessoas. Ui! Que tiro foi esse? Falando em proteger amigos, tem mais trabalho à vista para Gilmar. O ministro Luiz Edson Fachin, a pedido da PGR, autorizou a inclusão de Temer em um inquérito que investiga Eliseu Padilha e Moreira Franco dentro da Lava Jato. É o inquérito que apura repasses da Odebrecht em troca do atendimento a interesses da empreiteira na Secretaria de Aviação Civil. A inclusão foi uma má notícia na sexta-feira para o presidente, que passou a semana tentando ao mesmo tempo capitalizar em todos os sentidos a intervenção federal no Rio de Janeiro e contornar o desgaste desencadeado por Fernando Segovia. Temer nomeou para o comando do novo Ministério da Segurança Pública o agora ex-ministro da Defesa Raul Jungmann, que já chegou demitindo Segovia da direção-geral da PF e escolhendo Rogério Galouro, o número 2 do antecessor Leandro Daiello. Temer declarou então que Segovia passará a atuar como adido especial na Itália. Sabe como é? Quanto mais longe, melhor. Eu sou Felipe Moura Brasil e esse é o Resumão Antagonista com o melhor da semana para vocês, leitores. Um grande abraço e até a próxima.